vitória do Palmeiras, vitória com V maiúsculo, né? Tem tradição ali na competição. Fala, Alex. Em termos de tradição, não tenha dúvida, né? O Palmeiras é o maior time brasileiro disparado em relação à Libertadores. Todos os recordes possíveis e existentes no mundo da Libertadores, o Palmeiras detém. Sobretudo quando a comparação é com os times brasileiros. Qualquer coisa que você imaginar em relação ao Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras é maior que todos. Agora, isso não significa e não dá garantia de nada em relação à competição atual. E o que o Abel falou, ele tem razão. O que significa ser a melhor campanha no geral agora? Aliás, nos últimos 8 anos, o Palmeiras fez 6 vezes a melhor campanha na fase de grupos. Significa que o último jogo vai ser em casa, nos duelos de mata-mata a partir da próxima etapa. Tirando a final, que é em campo neutro, jogo único, até uma eventual semifinal, o Palmeiras manda o último jogo em casa. O que neste momento não significa tanta coisa assim, porque os números do Palmeiras, de um modo geral, são muito mais favoráveis como visitante do que como mandante. Isso em qualquer competição, Paulistão, Brasileiro, Libertadores, enfim. Então é uma vantagem teórica, uma vantagem muito mais para você falar que eu sou o melhor, fiz a melhor campanha, é muito mais para dar moral, para fortalecer o emocional, do que algo que na prática signifique algo tão relevante. E ontem fiquei meio com raiva nesse jogo aí, porque o Palmeiras fez 2-0 em 10 minutos, depois como se não tivesse respeitado a torcida que estava no estádio lá, porque fizeram questão de não jogar bola. Mas também não tinha muita torcida, daqui a pouco... O quê? 30 mil pessoas? Tinha torcida? Parecia que estava vazio, ó. A gente estava falando lá. E o gramado eu achei feio também. Basés já vai comentar sobre esse jogo. Amigo de casa, vem cá, vamos conversar. Palmeiras, hein? Falar do Palmeiras na Libertadores é chover no molhado, né? Mais uma vez o time encaminha a melhor campanha geral da primeira fase, o que dá a vantagem de decidir todos os jogos do mata-mata no Allianz Parque. E isso, queira ou não, faz diferença, ainda mais o Palmeiras que nos últimos anos mostrou uma maturidade muito grande para jogar fora e voltar para o Allianz Parque vivo e aí sim alcançar o objetivo da classificação ou de um título no caso de finais. O Palmeiras ontem, você pode discutir se a postura foi certa ou errada de tirar o pé do acelerador depois que construiu a vantagem de 2-0 logo nos primeiros minutos da partida, mas eu acho que a gente também não pode enxergar o time do Palmeiras e os jogadores do Palmeiras como se fossem robôs que precisam entregar e corresponder às altas expectativas jogo após jogo. O Palmeiras é um time muito consistente, o trabalho do Abel Ferreira é fantástico e os jogadores têm entregado um futebol satisfatório. Agora, jogando a cada 3 dias, se dividindo entre 3 competições e liderança do Campeonato Brasileiro e melhor campanha geral da Libertadores, é importante os jogadores saberem dosar, porque eles vão precisar estar bem na hora que o bicho pegar, quando o mata-mata chegar, quando o Campeonato Brasileiro começar a funilar. O Palmeiras tem elenco, o Palmeiras tem qualidade, mas ainda assim é preciso tomar cuidado, porque as lesões inevitavelmente elas aparecem. Você pode poupar, você pode rodar o elenco, não tem jeito, não tem jeito. Então eu acho que o Palmeiras foi maduro o suficiente para entender o contexto da partida, construiu uma vantagem sólida. 2-0 a gente sabe que é um placar perigoso, ainda mais em Libertadores, mas o Palmeiras era muito superior ao adversário e com isso, por mais que tenha cometido muitos erros, o próprio técnico Abel Ferreira comentou sobre isso na coletiva, conseguiu neutralizar as ações, as investidas do rival e aí sim somar mais 3 preciosos pontos. Palmeiras maduro, Palmeiras com qualidade, inegavelmente é um dos grandes favoritos para esse título, que seria o tetracampeonato, e o Palmeiras assim se isolaria como o maior campeão brasileiro da Libertadores, com 4 títulos, todos abaixo do Verdão. Peraí! Não, deixa eu falar. Alex, segura, porque você Abel, tem... Ih, você ficou bravo com o Abel? Não é questão de ficar bravo. Bom, poxa, ele tava bem, ganhou o jogo. Pois O que ele tem que falar do futebol brasileiro, Abel? Eu preciso falar. Você vai falar. Daqui a pouco, Alex Miller inconformado com o Abel Ferreira. Não tô bravo, né? Não dá pra ficar bravo com o Abel na condição dele ser técnico do Palmeiras, porque o que ele faz, o que ele fez e o que ele tende a fazer é gigantesco, né? Mas o comportamento dele, dentro e fora de campo, às vezes requer aí um apontamento, uma crítica, uma análise um pouco diferente, porque tem coisas que ele exagera e que não teria a mínima necessidade dentro de campo,
quando ele reclama que nem um maluco por causa de um lateral, a ponto de tomar cartão amarelo ou ser expulso. E nas coletivas, poxa vida, tem coletivas que são tão maravilhosas que ele faz, respostas certeiras, inteligentes, e tem outros momentos que parece que ele quer desviar para algum foco que a gente não enxerga direito, mas que ele responde com grosseria, ele aponta o dedo na cara de quem fez a pergunta, dá indiretas, e sempre atacando quem? A imprensa e o calendário. O calendário e a imprensa. E ele é muito inteligente até ao cometer esses erros em coletivos, porque ele nunca mais vai meter o pau na diretoria e nem na torcida, né? Ou as pessoas se esquecem de quem, entre aspas, virou as costas para o time foi a torcida e não foi a imprensa. Ou quem xingou o time, quem reclamou com o Richard Hughes, que depois revidou com a torcida, foi a torcida e não foi a imprensa. Então, assim, é óbvio que eles vão focar as suas insatisfações em quem eles consideram inimigos, porque como de uns anos para cá a imprensa é tida como inimiga dos jogadores, dos técnicos, dos dirigentes, para um cara que veio de fora há 5 anos e que não conheceu o Brasil até então, para ele é muito fácil atacar um repórter. Ele mesmo fez questão de falar que não quer ser amigo de ninguém, não veio para cá para fazer amizade com o jornalista, ao contrário dos grandes ídolos dele, Felipão, Tele Santana, que tinham a mesma personalidade, Luxemburgo, mas que eram amigos e são amigos de muita gente. Muricy. Inclusive meus amigos. E ele tem essa postura de querer, sabe, não sei se é porque ganha mais do que todos, porque ele é melhor que todos, e é mesmo, mas ele mistura muito nesses negócios de relacionamento e exagera na dose, carrega na tinta de uma maneira completamente estapafúrdia. Eu não concordo com o jeito que ele faz. Eu não gosto quando ele fala, Baségio, os brasileiros, sabe assim? Sim. Quando ele fala, toda vez que ele começa a falar brasileiros, eu não gosto. Como se ele não se misturasse nesse bando. Vocês aqui mostram tudo, não sei o quê, como se Portugal fosse maravilhoso, né? País que tem 2 times mais ou menos e pronto. Eu acho que ele se alimenta disso e isso é fundamental pro sucesso do trabalho dele à frente do Palmeiras. Existe uma série que se chama The Last Dance, do Michael Jordan, muito famosa, e o Michael Jordan, ele fala isso, né, que na época que ele jogava basquete, ele tornava pessoal alguns conflitos, ou inventava, ou maximizava algumas coisas, dava uma proporção fora da curva para algumas coisas para poder se motivar. E eu acho que o Abel Ferreira, ele utiliza isso, essas críticas, essas insatisfações, como um combustível, não só para ele, mas para os jogadores dele, para o vestiário. Então, a impressão que passa é que ele utiliza tudo isso como combustível para que o Palmeiras entre com mais sangue nos olhos dentro de campo, que ele possa estar mais concentrado ao longo dos 90 minutos. Então não julgo, se é uma ferramenta que ele usa para o sucesso profissional, bacana. Agora, é óbvio que todo esse posicionamento dele gera uma antipatia também. É uma proporção que não condiz com a realidade. Críticas todos recebem e é preciso saber lidar com elas. Agora, se você vai levar isso para uma outra proporção, para utilizar isso como combustível motivacional, beleza, é uma estratégia. Bom,